filho, vai. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Elciele, eu sou da cidade de Guarabira, Paraíba. E como serva de Deus, como cristã, né? Deus falou ao meu coração. E eu queria muito iniciar um projeto que eu creio que nasceu no coração dele. E ele implantou esse desejo em mim, que é o Café com Deus. De uma forma simples, de uma forma suave, mas eu queria deixar uma mensagem da palavra de Deus para vocês, tá? E o tema hoje é falando sobre fé. E na Bíblia diz o seguinte: ora, em Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a fé, ela não é fundamentada naquilo que é visível, mas naquilo que não é palpável. E aí, na palavra, me chama a atenção a história de Abrão, quando ele foi chamado na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade politeísta, uma cidade onde o poder aquisitivo era alto na época, uma cidade que chamava atenção na época. E esse homem, sendo criado nessa cultura, ele sai dessa cidade por um chamado de Deus para um lugar por onde ele não tinha rota. Isso me traz à memória também uma história, uma metáfora que eu posso trazer aqui para vocês, né? Parafraseando com a Bíblia. Um viajante, ele resolveu ir para uma cidade chamada Providência, porque ele ouviu falar dessa cidade. E aí ele caminhou em busca de alcançar essa cidade. E chegou um tempo da caminhada que ele estava cansado, ele estava exausto. E o sol escaldante. E aí ele passa pelo deserto. E nesse deserto, ele caminhando bastante, ele encontra um oásis. Ele olhou para o céu e ele disse: eu preciso de ajuda. E aí ele encontra esse oásis. E nesse oásis tinha água. Nesse oásis tinha também um coqueiro, um pé de coqueiro. Lá tinha o coco, tinha sombra. E aí ele resolve ficar naquele lugar. O nome desse homem se chama Inconstância, né? E ele ficando nesse lugar, o que seria uma providência para aquele dia ou para aquele momento, se tornou uma providência de meses para ele. Porque ele gostou tanto daquele lugar que ele resolveu não sair de lá. Ele tinha uma rota, ele tinha um determinado lugar para chegar, mas ele desistiu de chegar porque ele viu que ali já tinha o alimento, já tinha a água, né? Já tinha o que saciava a sede dele e tinha a sombra do sol escaldante do deserto. Então, mais tarde meses depois, aparece um homem chamado Determinado. E esse homem também estava indo em direção à cidade da Providência. E aí se encontra justamente com Inconstância. Eles se apresentam, eles começam a conversar e no meio dessa conversa, após ele ter saciado a sede e a fome também, que ele também vinha de uma quilometragem muito grande, e ele disse, né, eu estou indo para a cidade chamada Providência, porque eu sei que lá as pessoas elas estão tendo uma qualidade de vida, elas estão tendo qualidade na área financeira, elas estão tendo qualidade na área emocional, na área de seus relacionamentos. E lá é uma cidade que realmente as pessoas vivem em harmonia e tudo mais. O que acontece? Inconstância olhou para ele e viu que ele estava muito empolgado, que ele tinha muita fé, né, de que ia alcançar essa cidade. E ele disse, olha, eu vou te dar um conselho, tá? Se eu fosse você, eu não iria. Rapaz, eu já caminhei muito para chegar até aqui. E na minha chegada, pelo menos eu fui saciado naquilo que era necessário no momento, né? Então eu já tenho aqui tudo o que eu preciso. E você, será que não está satisfeito com isso que você tem? E ele disse, sim, isso pode sim me satisfazer. Porém, eu preciso de algo mais. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo a seguir, né? Tem algo mais reservado para mim. E aí, ele resolve seguir. E aquele jovem chamado Inconstância disse, não, eu não vou com você. Porque eu só poderia ir com você se você pudesse me dar o mapa de como chegar lá. E isso me chama muita atenção porque Abraão não tinha mapa, né? Às vezes, quando Deus nos chama, ele não vai dizer
como que vai ser o processo. Né? Ele vai nos mostrar, sim, tem algo maior na sua vida, eu tenho uma promessa na sua vida, mas muitas vezes ele não vai dizer como é que vai ser a rota. Ele não precisa nos informar detalhes, porque ele é Deus. Então, é a fé que faz com que nós venhamos a olhar a situação difícil e mesmo assim continuar peregrinando, tendo a certeza de que Deus fará um milagre. E aí, a diferença é que determinado, mesmo diante do caos, mesmo sabendo que ia continuar em um sol escaldante, sabendo que ia continuar no deserto e sem ter rota, ele decidiu prosseguir. E muitas vezes em nossa caminhada a gente desiste, porque a gente acredita que não, Deus tinha uma promessa em minha vida, mas eu acredito que é isso aqui que ele tem para mim. E muitas vezes ele tem algo maior, ele tem muito mais. E essa palavra veio para mim hoje, e eu creio que vai alcançar teu coração diante do caos que nós estamos vivendo, né? De pandemia, do Covid-19. Então, que diante de tudo isso, você não olhe para o caos, tá? Que você não olhe para esse deserto que você está passando. Porque saiba que a providência chega. A providência chega. Mas não seja inconstante. Seja determinado em Deus. Porque existe uma cidade da providência te esperando. E nessa cidade, você vai ser restituído de tudo que você viveu nesse deserto. Então, não se conforme com o oásis. Porque o que acontece depois? Esse jovem determinado, um dia, ele começou a perceber que a água começou a secar. Que a sombra já não era mais a mesma. E que já não tinha mais o alimento, que era o coco. Então, não espere que as circunstâncias cheguem a piorar para você buscar a presença de Deus. Busque agora, busque hoje, tenha fé, tenha esperança. Porque a cidade da providência, ela é alcançável a todos. Ela não é seletiva. Todos nós podemos fazer parte dela. Mas depende de você. Quem você é nessa história? O inconstante ou o determinado? Só depende de você.